Então, eu poderia dizer que nesse ponto, não estou dizendo que havia um conflito, mas havia uma divergência entre o senhor e o presidente da República. Valdo, esquece o presidente, eu vim discutir a saúde e estratégia. Social. Valdo, esquece o presidente, eu não vim discutir o presidente. Mas eu estou perguntando exatamente isso. Não, eu não vou responder isso. Não. Eu não vim discutir o presidente. Mas eu estou querendo chegar... Mas eu estou querendo chegar... Você está fazendo tudo que eu pedi para você não fazer. Eu acho que isso é ruim para o Brasil, Valdo. Polarizar é ruim para o país, cara. Polarizar é ruim para a população, para a sociedade. Não estou querendo polarizar. Eu estou querendo entender a posição do senhor. O senhor, então, não é a favor somente um isolamento vertical. O senhor é contra isso. Se é isso que você vai dizer, que eu sou contra o isolamento vertical, eu preciso que você fale o que eu disse, não o que eu não disse. Eu preciso que você diga que eu sou a favor de um isolamento mais seletivo. Nem vertical, nem horizontal. Só espero que você não foque no vertical, porque foi o que o presidente falou. Porque aí você vai estar fazendo uma coisa que não é boa para o Brasil, que é polarizar na hora em que a gente mais precisa de harmonia. Eu acho que isso não é legal. Então, eu só queria fazer alguns comentários. Quer dizer, eu comecei a falar sobre o problema de compaixão. Quer dizer, eu acho que a questão é importante porque está inerente dentro da nossa formação como médico. A nossa preocupação não só de se identificar com o paciente, mas também de querer fazer alguma coisa por ele. E eu acho que essa é a maior dificuldade quando a gente não vê quando isso está presente. Daniel, olha só. O que você está falando é muito igual ao que eu falei. Eu não falei nada diferente do que você falou. Nada. Absolutamente nada. O que acontece hoje? Ninguém deixou de fazer coisas por causa da cloroquina. Isso é uma visão absolutamente equivocada sua. Absolutamente equivocada. Nada parou por causa da cloroquina. O que aconteceu foi uma polarização em torno dela, mas o mundo não parou por causa da cloroquina. As medidas que tinham que ser tomadas, todas foram tomadas. Sua visão está absolutamente errada. Eu não sei de onde você tirou isso. Só pode ser que você está errado. Ninguém, todo mundo tem... Eu escutei você falar, então deixa eu falar, por favor. Ninguém deixa de ter compaixão pelas pessoas que morreram. Ninguém. Eu posso te garantir que, enquanto eu estive lá, compaixão era uma palavra-chave. E eu fui para a linha de frente ver como é que os profissionais de saúde viviam. Entendeu? Eu vi os doentes, um monte de gente lá no leito de UTI. Então, o que não faltou no meu período foi compaixão. Se você acha isso, você está errado de novo. De novo. Entendeu? E a gente não falou nada diferente. Os testes, quando eu entrei, foi quando eu intensifiquei a coisa dos testes. Trabalhei com o pessoal do Todos pela Saúde, fui ver como é que ia trazer teste. Então eu corri para que a gente possa ter o teste o mais rápido possível, e a gente vai ter. E outra coisa que eu não comentei aqui, além de remédio, a gente tem que discutir vacina. A vacina de Oxford, que está sendo trazida, que está na Esquiti, está na Decit, quem trouxe fui eu. Eu fui conversar com a representante de Oxford e trouxe para o Brasil a vacina. Então não estava vendo só remédio, além de tudo estava vendo vacina. E isso é uma coisa que é uma opção para o Brasil no futuro. Então, eu só penso que você reveja o que você pensa, porque eu acredito que você falou praticamente o que eu falei. As coisas que você falou não aconteceram, nada deixou de existir. As decisões de distanciamento, isolamento, seja qual for, são das prefeituras e ninguém nunca interferiu nisso. Entendeu? Então isso não aconteceu. Então eu acho que você tem que rever o seu conceito. Porque você está enganado. O que você está falando é novidade para ninguém. E a vacina, se a vacina tiver, não dá para a gente ficar fora de estudos da vacina. Por quê? Porque a hora em que a vacina sair, não vai ter para o mundo inteiro. E quem tiver à frente nas pesquisas, inclusive uma das coisas que está sendo discutida, é a produção da vacina no Brasil. Então eu acho que você está desinformado. E as coisas que você está falando, eu já sei. E tudo que você está falando, ninguém deixou de fazer nada. E eu não posso responder pelo período antes de eu ter entrado. Mas quando eu entrei, os testes foram trabalhados para acontecerem. Foi discutido. É isso. Eu realmente não estou entendendo o que você está falando, mas segue, vai. A gente não tem ações que protegem a nossa comunidade. A gente não tem uma previsão de como que esses leitos vão poder ser melhor utilizados. Nós não sabemos exatamente porque os testes não estão sendo feitos e nós sabemos simplesmente que o vírus não vai parar com palavras.
nós precisamos de ações. Palavras não vão interromper a progressão do vírus. Então, e você está misturando cloroquina com isolamento, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ninguém deixou de fazer o que tinha que fazer por causa da discussão da cloroquina. Já falei na outra resposta. Estou te falando de novo. Então, tudo que você está falando, a gente já faz. As ações existem, estão acontecendo. Eu não sei de onde você está tirando que não existem ações. Eu lamento que você pense assim e eu lamento que você fale isso numa televisão como essa. É muito ruim para a sociedade você fazer isso. Isso é um desserviço para a sociedade, se você quer saber o que você está fazendo. Isso é um desserviço para a sociedade.